Então, galera, para acessar a plataforma do FET, né, ver as simulações, eu recomendo que vocês entrem no Google. Vão lá no Google, vão digitar PHET, dá um Enter. Aí, o primeiro site que vai aparecer aqui no Google é o site que vocês estão buscando. Já dá para clicar diretamente no link Física. Quando vocês abrirem aqui o link Física, ele mostra todas as simulações de física. E aqui ao lado esquerdo estão listadas aqui as simulações de cada área. Então vocês vão lá na simulação de calor e termometria. Na área de calor e termometria tem muitos experimentos interessantes aqui, simulações interessantes. Inclusive essas três primeiras aqui, elas são atualizadas, elas são novas. Eles atualizaram, deram uma boa atualização. Nós vamos deixar para trabalhar com elas quando nós formos estudar gases e termodinâmica. No início aqui, nós vamos trabalhar com essa sexta simulação aqui, estados da matéria básico, porque agora nós vamos ver só os conceitos básicos de temperatura. Então, vocês clicam nela. Essa simulação, ele vai dar as características aqui da simulação. É interessante notar que esse símbolo aqui que aparece embaixo significa que essa simulação roda online. Então, vocês vão entrar, vai rodar online e não precisa baixar o arquivo no computador para rodar a simulação. Então, clicando aqui no arquivo da simulação, ele já vai rodar diretamente no navegador. Então, ele vai processar um pouquinho, ele vai carregar o arquivo. Vou carregar aqui o arquivo da simulação. Aí vai depender muito da velocidade da internet de vocês. Se ela for rápida, ela vai processar mais rapidamente aqui. No meu caso, está demorando. Aí vocês vão escolher a parte básica dos estados da matéria. Então, aqui ele já mostra um primeiro exemplo. Eu já vou mostrar para vocês aqui, como eu mostrei para vocês lá no começo, que a temperatura está relacionada ao grau de agitação dessas moléculas ou desses átomos. Aqui nós vamos usar primeiramente como exemplo aqui, vamos pegar um gás. Um gás de átomos de neônio, são gases que não são ligados a nada, né? Um gás nobre que não tem ligações. E ele mostra aqui que esse gás está numa determinada temperatura, 56 Kelvin de temperatura, na escala absoluta. Se vocês quiserem analisar, vocês podem colocar essa temperatura equivalente em graus Celsius, que é menos 217. Esse neônio está em estado gasoso. Agora, vou deixar em Kelvin aqui. Como eu mostrei que o Kelvin é uma temperatura absoluta, e essa temperatura vai mostrar realmente qual que é o grau de agitação dessas moléculas, vamos fazer uma análise. Nós podemos analisar aqui que esses átomos estão em movimento aleatório. Como eu falei para vocês, esses átomos estão se chocando um contra o outro, nas paredes do recipiente. Só que analisem bem o grau, a velocidade média, né? A velocidade dessas partículas. Agora, o que vai acontecer se começar a aumentar a temperatura? Ou seja, começar a aquecer o recipiente. Notem que a temperatura está subindo. A temperatura está indo lá, foi para 80, 90 Kelvin. E à medida que essa temperatura está subindo, o grau de agitação das moléculas ou a velocidade média dessas moléculas aumenta. É claro que nós estamos falando aqui de velocidade média, ou seja, essas partículas elas não estão todas na mesma velocidade, mas em média elas possuem uma determinada velocidade. Se você começar a ir aumentando o grau de agitação dessas partículas aumentam também. Consequentemente, o aumento da temperatura. 200 Kelvin, vamos analisar quanto que seria 212 Kelvin em graus Celsius. Menos 61 graus Celsius. Se vocês continuarem aumentando a temperatura e chegarem numa situação próxima à temperatura ambiente, vocês vão ver que o grau de agitação dessas moléculas dessas partículas estão chegando estão se tornando cada vez maior. Agora que nós chegamos aí numa temperatura, praticamente temperatura ambiente, aí 23 graus, vamos colocar 20 graus, ou hoje está uma temperatura mais baixa, 16 graus Celsius, que seria equivalente a 289 Kelvin. Aumentou o grau de agitação das moléculas, e você pode notar que elas estão se chocando uma com as outras de uma maneira mais rápida.
Agora, eu posso analisar também não apenas um gás de neone. Vamos ver como é que vai ser o comportamento para o argônio a essa temperatura. São partículas diferentes, então o grau de agitação também altera. Agora, aqui nós não temos mais... Seria grau de agitação de átomos. O oxigênio seria grau de agitação de moléculas, porque você tem O2, né? Então, são duas moléculas, dois átomos de oxigênio ligados. Nós temos outro comportamento aqui, determinados, aumentando também o grau de agitação à medida que eu aqueço. Só que o que vai acontecer aqui, pessoal? Se eu pegar a molécula de água, vai acontecer a mesma coisa. A molécula de água, H2O, nós temos aqui o aumento do grau de agitação. Aqui, além de ter colisões, nós temos também rotação maior. Ele aumenta o grau de rotação das moléculas, com o aumento da temperatura. Vai chegar um ponto que esse grau de agitação fica tão alto que você não consegue nem acompanhar o giro da molécula, que seria as moléculas de água a 382 graus Celsius. Se você começar a baixar a temperatura, esse grau de agitação diminui. Ficou claro, pessoal? Aqui uma coisa interessante também é observar os estados físicos e relacionar com a temperatura. Vamos pegar, por exemplo, as moléculas de água no estado sólido. Seriam todas ligadas, próximas umas das outras. Não estão viajando pelo recipiente, mas estão formando um sólido, praticamente, e uma estrutura cristalina. Estão vibrando numa estrutura cristalina. Isso aqui é a água a uma temperatura de menos 127 graus Celsius. Agora, se você colocar algo no estado líquido, que seria 13 graus Celsius, as partículas estão mais espalhadas, só que elas estão ocupando o recipiente que contém, né? Estão tomando a forma do recipiente. Agora, elas não têm uma estrutura definida. E aqui, no último caso, nós temos as partículas na forma de gás. Ou seja, 156 graus Celsius, acima de 100 graus, né? Acima de 100 graus Celsius, estão também em um determinado grau de agitação. E o interessante aqui é que se você começar a baixar a temperatura, elas vão chegar, baixou a temperatura, menos de 100 graus Celsius, elas assumem o estado líquido. E se você for baixando mais ainda, elas vão assumir o estado sólido. Beleza? Essa simulação é muito interessante para treinar. Se vocês quiserem ir além, tem a continuação aqui que você pode colocar mais moléculas. Então, isso aí a gente vai trabalhar mais para frente, relacionar com pressão. Beleza?